Vocês escolheram, então eu tô aqui para falar dos Lost Belts. Depois de uma semana difícil, derrubado por uma gripe, o soldado está de volta. E eu voltei para mexer no vespeiro, principalmente para mostrar as falhas do scaling que são feitos em relação ao Nasoverse. Então meu amigo e minha amiga, já deixa o like aí, se inscreve no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda, porque a polêmica é sempre bem-vinda. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, porque hoje eu vou dar no meio de algumas interpretações. Árvores da fantasia é um assunto que gera muita polêmica na comunidade e que às vezes acaba culminando numa discussão acalorada entre as partes. E bem, árvore da fantasia, também localizada como árvore do vazio, é uma árvore gigantesca que cresce e estabelece os tão falados Lost Belts. E a maior discussão sobre essas árvores é que, pelo fato de existirem galáxias dentro de suas estruturas, alguns interpretam que os Lost Belts são na verdade linhas temporais, ou até mesmo universos que estão sendo fixados no texto do mundo. Só que existe um problema com essa interpretação. Porque é dito no jogo que essas árvores, na verdade, nasceram de sementes que foram semeadas pelo Alien God. Ou seja, não são universos, e tampouco linhas temporais. São literalmente árvores que foram plantadas. E mais, é dito que essas mesmas árvores têm como propósito reconhecer e escolher os LB Kings dentro dos cinturões perdidos, e com isso, conceder a eles autoridades para remodelar o ambiente e expandir o seu domínio. Pois é, os Lost Belts estão se mexendo, pense neles como realidades marmorizadas, crescendo em cima da textura da ordem humana. O intuito desses Lost Belts é substituir a ordem humana, para que só assim, o deus alienígena possa se manifestar. E aqui está o problema maior da questão. Porque se as árvores da fantasia são linhas temporais, ou até mesmo mundos, como raios uma linha temporal, ou mesmo um universo, podem servir como receptáculo para uma criatura? Isso não faz sentido com a obra. Para ser um receptáculo, é necessário ser um recipiente para receber o que está se manifestando. Além do mais, existe aquela famosa regra de economia de energia do universo. Muitas linhas temporais não podem existir em um lugar só, ou isso levará a dimensão para um colapso. Agora, imagina várias linhas do tempo em cima da textura da Terra. Você acha mesmo que a Terra suportaria isso? É por isso que a melhor explicação é a do jogo. As árvores são apenas recipientes de manifestação para o Alien God. E os Lost Belts é o meio pelo qual o Alien God está reescrevendo o mundo branqueado, para que assim, nada, nem mesmo a Counterforce, possa impedir a sua descida ao mundo. Aí eu sei que alguns vão usar aquele famoso argumento: ah, mas dentro das árvores da fantasia, existem galáxias, isso prova que são universos. Não é bem assim, e não fique bravo com o que eu irei dizer agora. Algumas pessoas não entendem ainda o que significa o termo conceitual dentro do Nasoverse, e pouco entende como o Naso usa esse termo. Eu já expliquei uma vez, mas eu vou explicar de novo. E para isso eu vou usar a melhor personagem para explicar essa questão, uma das waifus mais desejadas de Fate, a Ishtar. E por que eu uso a Ishtar? Simples, porque não tem como escapar da explicação que o próprio Naso dá sobre ela. Como vocês sabem, em um dos fantasmas nobres dessa bela mulher, ela tira o planeta Vênus direto do seu arco, após distorcer o espaço. A pergunta é, esse planeta Vênus é o verdadeiro? Se você respondeu que sim, então aí, teremos sérios problemas com aquilo que o próprio Naso diz, e também com o que aconteceu em Fate Grand Order. Porque, em Fate Grand Order, a Ishtar diz para este planeta, não uma, mas duas vezes na Tiamat. Se essa Vênus fosse a verdadeira Vênus, teria destruído tanto a Tiamat como a Terra inteira. Porém, isso não aconteceu, e isso é um problema. Mas por que isso não aconteceu? O Naso vai responder essa questão no material da Ishtar. O Nasoverse tem como propósito geral trabalhar com lendas, e a Ishtar é uma divindade que foi associada ao planeta Vênus, algo que foi feito pelos humanos. É exatamente isso que é chamado de conceitual, ou seja, uma imitação de algo relacionado a uma história, mito ou objeto. O problema dessa questão é que os humanos do passado tinham uma visão cosmológica totalmente diferente e limitada da cosmologia que hoje conhecemos pela ciência. E a Ishtar acabou sendo relacionada à imagem do planeta Vênus, baseado na cosmologia limitada desses povos antigos.
Então, o que ela faz quando ativa seu NP é criar uma imagem daquilo que os humanos pensavam sobre ela ser uma deusa de Vênus. E no material da Ishtar, o autor Naso vai deixar isso bem claro, quando ele diz o seguinte, abre aspas. Entre os fantasmas nobres, este se deforma para Vênus, mas esse não é o espaço moderno, mas o espaço da Vênus da era mítica, fecha aspas. Ficou claro o que ele disse? E ele vai dizer mais, abre aspas. Depois de deformar o espaço, Ishtar agarra conceitualmente a Vênus com magia de substituição, que usa perspectiva, e então, coloca Vênus no arco, e atira como uma bala. Fecha aspas. Entenderam o que ele quis dizer agora? É por isso que a Vênus da Ishtar não tem força para destruir a Terra, porque o que ela está disparando é uma Vênus conceitual, associada ao seu mito, ao invés de um type da era moderna. E sim, se você disse que o que ela dispara é a Vênus verdadeira, meu amigo, você está afirmando ao mesmo tempo que ela está atirando um type. O que seria um erro grotesco no Nasoverse, indo contra tudo que é dito pelo próprio autor. Muitas divindades, e até mesmo alienígenas, são relacionados a astros, mas na maioria dos casos, esses astros e universos são com base no conceito de perspectiva mitológica. O que é completamente diferente do nosso conhecimento moderno, em relação ao que já sabemos sobre o universo. E voltando para as árvores da fantasia, as galáxias contidas dentro delas, com base nas falas do autor, não podem ser galáxias verdadeiras como conhecemos, por várias razões. Primeiro, uma galáxia real é tão grande que não caberia no planeta, e muito menos dentro de uma árvore. É por isso que o próprio Sherlock Holmes vai dizer qual é o tamanho do espaço dentro das árvores, a chamando de dimensão de bolso. E uma dimensão de bolso é um espaço compactado que é muito menor quando comparado à escala do universo, derrubando de vez a teoria de que são universos inteiros. Em relação às galáxias que estão lá dentro, é o seguinte. Foi afirmado também que as árvores da fantasia possuem energia suficiente para queimar o mundo, exatamente como fez o Goethe. O que significa que essas galáxias que estão dentro das árvores não podem ser galáxias verdadeiras, pois a energia gerada por uma galáxia verdadeira causaria um estrago muito maior do que apenas queimar a história humana adequada. Uma galáxia se trata de um vórtice que é criado por um buraco negro supermassivo, que fica no centro da galáxia, puxando tudo ao seu redor. E só para constar na nossa conta, não se esqueçam que são 7 Lost Belts, o que significa que existem 7 galáxias em cima da textura da Terra. Agora eu deixo uma reflexão. Se essas galáxias tivessem os padrões de galáxias reais, a Terra não resistiria a 7 delas. Aqui fica claro que o padrão Ishtar está se repetindo. Além disso, como eu já disse, essas árvores da fantasia eram sementes, o que não faz sentido com a ideia de serem universos. Também é dito que as árvores da fantasia, quando estão floridas, são capazes de criar distorções no espaço-tempo, pois elas distorcem a gravidade nas proximidades, e não no planeta todo. Essas árvores podem emitir uma quantidade muito grande de calor e raios gama, devido a terem uma reconstrução de uma galáxia dentro. E o pior de tudo, a Da Vinci afirma que essas galáxias são reais. Pronto, o próprio Lupin se refutou. Até parece ser muito boa essa scan, se ela não fosse tirada de contexto. Porque se você voltar um pouquinho antes, a Da Vinci está questionando o que ela está vendo, ela não sabe o que é. Ela diz o seguinte, abre aspas. Isso é real ou é falso? Uma miniatura? Ah, que se dane! Fecha aspas. Depois disso, aí sim, ela vai dizer isso aí, que ela disse, mas ela não sabia se o que ela estava vendo era de fato uma galáxia real, ou falsa. E logo depois, vem a fala do Sherlock Holmes, acrescentando mais dúvidas ainda, que vai dizer isso aí, abre aspas. Este contém uma galáxia, e uma que conhecemos, mas infelizmente, ainda não posso dizer qual pode ser o maior significado disso. Qualquer análise terá que esperar. Fecha aspas. A Cláudia não sabe se as galáxias são verdadeiras, e não sabe o que elas são. Esse é o contexto correto. E mais, a quantidade de energia gerada por essas árvores pode ser usada para incinerar a ordem humana, semelhante ao plano do Goethe. Isso é uma informação muito importante, porque é dito que a energia que o Goethe reuniu, após queimar as eras, era forte o bastante para perfurar o planeta. E o mais interessante é que também é dito que a incineração da ordem humana, ou seja, a energia usada para queimar a textura do planeta, era forte o suficiente para rivalizar com Amaterasu. E por que essa informação é importante?
Porque o centigrade da Amaterasu é de nível estelar, o que significa que os padrões de energia dela são da mesma escala de uma estrela real. Com base nesta informação, basta usar a lógica. Se as árvores têm a mesma energia do Goetia, que reuniu uma energia igual à energia da Amaterasu, isso significa que as galáxias dentro dessas árvores não podem ser galáxias verdadeiras, pois a sua energia é equivalente à energia de seres de classe estelar. Isso definitivamente acaba de vez com as argumentações de que são universos e galáxias. E na minha visão, embora não seja afirmado categoricamente, eu acredito que essas galáxias estejam atuando como centigrafes para o deus alienígena. Pois esse é o real propósito das árvores, servirem como containers para o próprio deus alienígena. Ora bolas, como uma galáxia pode servir como container? Isso é tão relevante, que a gatona da Morgana derrubou e queimou a árvore do seu Lost Belt para absorver sua energia. Nesse caso, teremos que assumir que a Morgana absorveu uma galáxia. Isso nem faz sentido. E mais, a Morgana não só derrubou a árvore do seu Lost Belt, como ela derrubou a árvore do Lost Belt Atlântico com um golpe de sua rombomínea. E ainda, quase destruiu todo o Olimpo. Isso é para vocês terem uma ideia do quão forte ela é, porque nem mesmo a Cláudia tinha meios para derrubar uma árvore, mas a Morgana derrubou duas delas. Isso foi tão brutal, que atrapalhou o deus alienígena de se manifestar como ela queria, forçando-a a se manifestar no centigrade da Olga, a ex-diretora da Cláudia. E quem quiser contratar a Morgana para jardineiro, é só ligar para o nosso pessoal da Távola Redonda. Enfim, além do mais, o Alien God ficou com medo de descer, porque ela percebeu que a Morgana tinha uma arma que poderia colocá-la em risco. Pois foi afirmado que uma rombomínea já era potente contra ela, só que a Morgana tinha 12 rombomíneas. Mostrando quão forte ela era em seu Lost Belt, e para mim, ainda é a Lost Belt King mais forte. Ela estava armada até os dentes, porque a sua intenção era fazer com que o seu Lost Belt expandisse a tal ponto que engolisse o próprio mundo. E uma última informação, para acabar de vez com a interpretação de que os Lost Belts são na verdade universos, ou até mesmo linhas de tempo, é a seguinte. A Morgana disparou a rombomínea de seu Lost Belt, do Lost Belt britânico, para o Lost Belt atlântico. E foi afirmado que o ataque que ela usou é de escala intercontinental. Fim da má interpretação. Pois, se os Lost Belts fossem universos, o ataque da Morgana teria que ser interdimensional. E se fossem linhas do tempo, ele teria que ser espacial e temporal. Mas o ataque que ela usou foi intercontinental, e não interdimensional. O que significa que o ataque saiu de um continente e foi para o outro. Essa é a diferença de um fã do Nasoverse e de quem usa Versus Battle. Ou seja, os Lost Belts nada mais são que continentes, texturas crescendo em cima da textura da ordem humana, nada mais do que isso. Espero que tenha ficado clara a explicação, porque eu vou encerrar por aqui. Domingo que vem, a parte 2 desse vídeo, porque tem muito ainda o que falar dos nossos Lost Belts. Bom, aqui encerramos a primeira parte do tema escolhido, e eu sei que alguns vão ficar bravos, mas como vocês podem ver, tudo que eu usei está no jogo. Alguns vêm aqui no canal me criticar por não entenderem o que é ler e interpretar uma obra ou um texto. O que eu faço é apenas leitura e interpretação, e nada mais que isso. E contra isso, não há scaling, não há tier list que possa contra-argumentar, já que são as palavras do autor contra meras especulações pessoais ou com base em wikis. É por isso que é muito importante vocês deixarem o like para me ajudar. Eu dependo muito de vocês para que essas informações possam chegar para mais pessoas. De resto, galera, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o próximo vídeo, fui, valeu, e tamo junto!